para você ter uma retrospectiva eficiente e rápida com o seu time. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Silveira, é um prazer estar aqui com você no Agilidade Mais, a nossa central de conhecimento e de disrupção de tecnologia, inovação, projetos, inteligência artificial e tudo mais que permeia o ambiente de projetos, tá? E hoje a gente vai falar sobre a retrospectiva, um dos eventos mais importantes dentro do Scrum, e que ele geralmente é tema e pauta de muita discussão, por não ter melhorias, por ter problemas de entendimento, e hoje a gente vai ter aqui algumas dicas que eu vou passar para você durante uma retrospectiva e antes de uma retrospectiva, para que você se prepare como Scrum Master, como PO e também como um desenvolvedor que faz parte de uma célula ágil. Então, vamos conferir aqui algum desses requisitos. E para você que gosta desse tipo de conteúdo, que é aqui já do canal, já deixa o seu like, deixa o seu inscrito, já ativa o sininho aí se você ainda não tiver ativado e vamos junto nessa agilidade para trazer mais pessoas aqui para o nosso ambiente, para essas discussões que são muito relevantes, tá bom? Então, vamos lá, primeira dica que eu vou deixar aqui é: defina um propósito da sua retrospectiva. Então, isso é uma coisa tanto pré-evento de retrospectiva quanto durante o evento de retrospectiva ali no início. E é você já preparar o time para o tipo de feedback que vai ser dado naquela retrospectiva. Uma retrospectiva não é igual a outra e nem se pode usar igual e tem pouco usar o mesmo esquema de uma retrospectiva de um time para outro time. É claro, se for sua primeira vez num time novo, você vai ter que se balizar ali pelo framework padrão do Scrum, se o seu caso for Scrum. Mas eu dou de recomendação aí que você já desde a segunda já utilize a primeira como feedback. Então o propósito ele é muito alinhado ao que vamos discutir. O que a gente quer fazer na retrospectiva? Aonde a gente quer chegar? É bem semelhante a uma pauta de reunião, onde a gente vai querer saber qual que é o resultado. Por que eu estou fazendo essa reunião? Qual que é o sumário? Por que eu vou estar nessa reunião? Tá? Então é muito importante a gente ter esse tipo de informação. Tá? O segundo ponto é o ambiente adequado. Crie um ambiente adequado para a retrospectiva. Não adianta estar todo mundo numa sala, tomando cerveja, comendo uma pizza ou num bar, em algum lugar, se o ambiente ele não for propício por tipo de feedback que é necessário, que é alinhado ao propósito. Não adianta você colocar também uma reunião super séria, às 9 horas da manhã, com todo mundo com café na mesa, todo mundo bem sério, com um PowerPoint na tela, se o seu tipo de retrospectiva, o seu tipo de argumento que você quer tocar e melhorar o seu time não é adequado a esse tipo de situação. Então, adeque o ambiente, coloque um ambiente propício que o seu time se sinta bem para se expor as ideias. Controle quem vai participar da retrospectiva. Não coloque pessoas fora do time numa retrospectiva. Não coloque ouvintes, não coloque nada. É apenas o time, a melhoria contínua do time, é o momento de revisão do time, para que melhore na sprint seguinte. Se você quer incluir alguma pessoa que não faz parte do seu time, eu recomendo que não inclua. Essa pessoa ela pode vir eu nem gravaria a retrospectiva, tá? Mas se for para ensinar alguém, algum Scrum Master, alguma outra pessoa a como conduzir, eu daria mais dicas do que realmente colocaria numa retrospectiva, porque eu acho que uma retrospectiva é algo muito íntimo do time e que às vezes pode ser mal interpretada ali numa conversa, alguma coisa do tipo, tá? Então tome cuidado com as pessoas que você coloca na sua retrospectiva. Outro ponto é oriente todas as discussões com a metodologia STAR. O que é a metodologia STAR, Matheus? A STAR, ela é a situação, tarefa, ação e resultado. Então, quando for se abrir uma retrospectiva e os integrantes começarem a falar, tanto você como Scrum Master já dê essa dica, quando você que é um desenvolvedor ou um PO, já entenda que a forma de se expressar é: eu quero uma situação em que aconteceu aquilo, eu quero o que você fez com aquilo, eu quero esperado de você, né, que é a parte da tarefa, o que você realmente fez com uma ação e qual foi o resultado. Para que você me defina se isso é um feedback positivo ou um feedback negativo.
para o time, para você com aquela situação. A sua briga não é com as pessoas, a sua briga é com as situações, para que as situações não voltem a ocorrer, e não que uma pessoa volte a errar, ou que a briga é com alguém ou com um grupo de pessoas. Então se atente muito a isso. Foque em apontar situações de erro e não quem errou ou por que errou, tá? E a STAR vai ajudar muito nessa construção. Faça uma estrutura de análise. Então, com esse método STAR, utilize o Miro como ferramenta para que você cadastre feedbacks positivos e negativos. E que deles você tenha coisas que tem que se manter continuando, uma situação de exemplo que a gente deve continuar tendo como prática, uma situação de exemplo que a gente deve parar de fazer, uma situação de exemplo que a gente deve passar a fazer, que a gente identificou que a gente não fez e que a gente pode passar a fazer algo novo, tá? Ou implementar uma forma nova. Então, com o método STAR, com a estrutura que eu descrevi agora, com uma ferramenta, por exemplo, o Miro, que ela é colaborativa e todos conseguem acessar ao mesmo tempo, é fundamental para o seu time aí entender que a briga não é entre pessoas, é entre o processo e como a gente pode melhorar, tá? Leve dados. Isso é um preparatório pré toda a retrospectiva. Leve dados, não importa, leve algum tipo de informação. Você não pode ir para uma retrospectiva com quadro em branco, sem nenhuma informação, sem nada a falar para o seu time, é só discutir sobre melhorias. Leve dados para que, com base em dados, crie-se situações e que as situações criem-se melhorias, tá? E só dessa forma que você consegue fazer isso. Essa é a única forma, não existe outra forma. Então, coloque dados como capacity, velocity, como foi o burn down do time, quanto que o time está conseguindo entregar, quais foram as features que mais entregam valor, que se foram entregues ou não, quais foram os impedimentos que foram sanados. Você trazer esse mapa do que aconteceu com o time baliza muito o nível e o teor das discussões e até mesmo o que vai ser focado a sua retrospectiva. Se a sua retrospectiva tem tudo entregue, capacity em dia e burn down ali atingido, então foi atingido o sucesso da sprint, não tem briga, não tem situação ruim. Se você tem um capacity que não foi adequado ou a gente não tem um burn down que foi cumprido, não foi cumprido todas as tarefas da sprint, a gente tem que tentar cumprir e identificar os pontos de melhoria e o que a gente pode fazer, né? Então isso dá muito balizador para como chegar nos resultados. E o último, mas não menos importante, dica pré-planning ou pré-retrospectiva é go to action. Pegue todas as situações montadas na estrutura, e coloque ações. Nós queremos ações. No final das contas, a gente quer resolver o problema. Então, para toda situação que você tem um resultado, se a gente quer que aquele resultado seja diferente, a gente tem que ter um plano de ação. A gente tem que ter um go to action. Então, foque em plano de ação para a sua retrospectiva. E tudo isso a gente ensina lá nos cursos da Udemy e também na mentoria do Agilidade Mais. Então, todas as informações, tudo isso que eu estou te passando, você tem muito mais destrinchado com os arquivos, com o conteúdo lá na Udemy. E no Agilidade Mais, com a parte de mentoria, você vai ter todo esse assessment junto comigo, aí te ajudando nesse processo que é muito bacana de ser construído, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima e tchau!